Okay. Well, hello everyone. Good evening. This is the series of workshop on rights and resource for the Latin America community in Ireland. I am Victor Flores, project officer, and on behalf of Latin America Solidarity Center, LASC, and Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, I want to give you a warm welcome. The LASC is an Irish organization that believes in Latin America and Ireland based on equality, social justice, and equitable realization of cultural, social, political, civil, and economical rights for humanity. And the Bolivian Association is a voluntary group who organize without the political party, without religion, and we respect all the independence of the members. With this workshop, we want to create a space for exchange of knowledge, information, and experiences in an environment free of prejudice, race, gender, and from the solidarity perspective. We hope in the future we can build a network or support group for the Latin America community. And this workshop will be facilitated by LASC and by people with experience and or expertise in variety of topics such as visas, health, active citizenship, maternity, worker rights. This workshop have the support the IHIREC, it's the Irish Human Rights and Equality Commission. So they are free for those who participate. Well, for the second workshop, it's Educação na Irlanda para Imigrantes Brasileiros. It is led by Cleber Sardinha, professor de inglés, a master in education pela Universidad Católica de Brasilia. Welcome, Cleber. The workshop is all for you. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Good evening. Vamos começar, então. Eu vou apresentando slides e vou também fazendo alguns comentários e depois nós vamos ter um espaço para perguntas também. Tá? Então, comecemos pelo slide. Aqui, vamos falar então sobre educação na Irlanda para imigrantes brasileiros e vamos abordar alguns temas relacionados a como os brasileiros em gerais, principalmente com enfoque para aqueles que são estudantes, com Stamp 2, se portam aqui. Como o Vitor falou, é uma parceria do IREC, do LASC, nesse ciclo de palestras sobre direitos e recursos para a comunidade latino-americana. Então, a minha explicação aqui vai praticamente dividir-se na parte da educação entre cursos de inglês, cursos técnicos e cursos universitários. E a última parte, perguntas e dúvidas sobre essas temáticas. Na parte do curso de inglês, a gente começa, então, com a questão dos requisitos. Eu vou colocando os slides e voltando e fazendo comentário em cada parte, tá? Caso vocês queiram. Se vocês quiserem também, vocês podem utilizar o chat aqui e já ir colocando suas perguntas, que para você não esquecer das perguntas neste momento, você pode colocar, e ao final nós voltamos e lemos o chat com as perguntas, caso não tenha sido já contemplado na minha fala. Então, a primeira parte que a gente começa é a parte de recursos, né? A parte de requisitos para os cursos de inglês. O que é o curso de inglês? É praticamente uma porta de entrada dos brasileiros, a mais comum para os brasileiros
aqueles, como eu falei, que tem Stamp 2, ou seja, o Visa, que é para estudante, são aquelas pessoas que não têm cidadania europeia, e esse é o público-alvo da minha fala aqui. Então, toda vez que eu me referi a estudantes, eu estou falando aqueles que são em Stamp 2, direcionadamente para brasileiros com Stamp 2. Os valores dos cursos aqui nos requisitos são cursos que vão de 2 a 3 mil para a primeira renovação, para o primeiro curso de entrada, né? O requisito, basicamente, ele é aberto a todo mundo, não tem limite de idade, então, qualquer brasileiro que queira vir para cá, não tem problema algum para poder fazer essa inscrição em algum curso. Então, não exige conhecimento prévio, nível de inglês. O que as escolas fazem aqui é selecionar, fazer um teste de nível somente para saber em qual nível ou qual sala pode fazer a acomodação sua em algum curso, né? Então, além do curso, as pessoas também pagam um seguro governamental, geralmente vai de 150 a talvez 250 euros para os estudantes, é um curso um seguro mais barato, e esse seguro ele cobre o período do curso inicial. Lembrando que o período, eu estou falando informações porque talvez algumas pessoas não saibam de todos os detalhes, né? Então, um curso ele compreende 6 meses com mais 2 meses de férias. Então, quando a pessoa paga um seguro, ela paga o seguro por 8 meses, esse período todo. Além disso, é necessário que o estudante comprove em seu primeiro curso, na entrada, os 3 mil euros, comprovação desses 3 mil euros já é feita diretamente no aeroporto. Assim que ele chega, ele vai precisar comprovar com a documentação. Qual documentação? Carta da escola comprovando que ele está matriculado, uma comprovante de moradia, de que ele tem pelo menos uma moradia por uma semana, né, para onde ficar, e os 3 mil euros, que pode ser comprovado por meio de depósito ou até em valor em espécies também. E esse valor é o que a Irlanda exige para que o estudante possa já inicialmente dizer que ele consegue se manter num período até ele tirar a sua documentação e começar a sua vida de trabalho aqui também, né? Além disso, também a pessoa precisa pagar 300 euros, isso depois já da entrada, referente ao GNIB, que é o documento que era a antiga nomenclatura GNIB, que é o visto de estudante. Ele é chamado de IRP, Irish Residence Permit, e também, depois ele pode tirar outras documentações, como o PPS, também chamado PPS, que é para já começar trabalhar na Irlanda, né? Além de estudar. Então, qual é a estrutura desses cursos de inglês? A estrutura qual é a exigência? É um curso que tem que ter. Isso é importantíssimo, que faz a diferença para muitos alunos que vêm para cá buscarem oportunidades. Então, o curso, ele obrigatoriamente tem que ter 15 horas semanais. Então, quando a pessoa se inscreve na escola, geralmente estuda de segunda a sexta, 3 horas, mais o horário de intervalo. Então, geralmente, se você estuda de manhã, pode ser, sei lá, de 9 a meio-dia 15, ou de 9h30 a meio-dia 45, meio-dia e meia. Então, a exigência do governo da Irlanda é que a pessoa estude por 15 horas semanais. Isso faz toda a diferença porque, às vezes, os alunos chegam aqui e eles querem fazer uma renovação, a primeira renovação, e eles veem outras oportunidades de cursos, inclusive mais baratos. Cursos disponibilizados noturno, e esses cursos não são o aluno brasileiro que tem Stamp 2, ele não é elegível para esse tipo de curso noturno. Esse curso, especificamente de inglês, obrigatoriamente tem que ser feito de manhã ou à tarde, em horário diurno.
e por 15 horas. Algumas escolas ainda oferecem diferentes cursos como Business English, que são cursos também de segunda, alguns oferecem inclusive de segunda a quinta, porém a carga horária é a mesma. Então a aula, ao invés de começar, por exemplo, 2 ou 1h45, geralmente as escolas começam 1h45 até às 5. Uma escola que oferece de segunda a quinta pode oferecer aula de 1 às 5, que aí cobriria o período, a quantidade de horas, né? De 15 horas semanais. Então, isso tem uma variação de escola para escola. O tipo de curso, como eu falei, tem o Business English, que geralmente pressupõe que as pessoas já estejam no nível upper, lembrando que são 5 tipos de níveis, né? Que poderia ser ainda um a mais, como o beginner, tem o elementary, o pre-intermediate, que é o pré-intermediário, o intermediate, intermediário, upper intermediate, que é o acima do intermediário, e o advanced, que é a parte de curso avançado. Aqui na Irlanda também tem curso, após o avançado, tem um nível chamado proficiency. Poucas escolas oferecem, mas é para aqueles alunos que estão com níveis bem avançados de inglês, mais do que o avançado mesmo. Então, esses cursos todos são chamados de General English. São cursos que, como eu falei, vai desde o beginner até o proficiency. Em 15 horas semanais, os alunos podem estudar nas diferentes escolas com diferentes níveis que tem. E também tem cursos voltados para exames, como, por exemplo, IELTS, preparatórios, né? E são preparatórios para faculdade, por exemplo. Você tira o IELTS, é uma certificação também da Universidade de Cambridge. Algumas pessoas falam IELTS ou Cambridge, mas o IELTS é também da Universidade de Cambridge. A diferença é que o IELTS é uma certificação com validade de 2 anos, cujo objetivo é entrada em uma universidade. Claro que isso depende, alguns alunos tiram, mas outros alunos nem querem fazer faculdade, ou outros alunos tiram a certificação por questões de trabalho também, mas as escolas também oferecem esses cursos como preparatório. Então, tem essas opções, tem o General English, o Business e o preparatório de algum exame. Então, não tem, é raro você encontrar aqui, pelo menos para estudantes eu não conheço, nos 2 anos que eu moro aqui, um curso que tenha inglês e uma outra disciplina. O inglês é sempre voltado para o aprendizado da língua mesmo. É difícil você achar, por exemplo, inglês e fotografia, inglês. Tem outros cursos em outras escolas, mas que não são elegíveis para brasileiros com visa chamado Stamp 2, né? A permanência nesses cursos é de 25 semanas, ou seja, isso dá 6 meses, como eu falei, 6 meses de curso, mais 2 meses de férias. E o período total que alguém pode ficar como estudante de curso de inglês, o período de 3, são 3 períodos de curso, 3 cursos, né? Então, você pode, que cada um com 8 meses, que dá um total de 24 meses. Então, faz a inscrição e quem chega aqui, por exemplo, se chega aqui em janeiro, então ele vai estudar numa escola logo em seguida, não tem interrupção entre outro. Acabaram os 8 meses, já tem que fazer a renovação para o próximo. Você não tem um gap, não tem um espaço ali. Você tem que fazer diretamente, senão seu visto fica ilegal, né? O visto ele vai cobrir o começo da sua entrada até o fim dos seus 8 meses. Então, após esse período, ou mais próximo do vencimento desse período, é necessário fazer a renovação, já pagando uma outra escola, pagando um outro curso. E aí, quando há um pagamento de outra escola, tem a vantagem de que, primeiro, não precisa comprovar os 3.000 mais, porque você já está na Irlanda, você já passou 6 meses, 8 meses, na verdade, então você já se estabeleceu aqui. E também tem a vantagem que muitas escolas oferecem um preço mais facilitado para renovações, seja a primeira ou a segunda renovação, ou seja, o segundo ou terceiro período de estudo. Então, esses cursos variam, geralmente,
eu não vi mais barato do que isso, mas geralmente de 1.300 até 3.000 também. Então, os cursos que são para renovação, eles são mais baratos para os alunos que já estão aqui, já estão na Irlanda. E uma coisa interessante para falar, quando um aluno decide fazer um curso desse, ele pode ter uma interrupção. Por exemplo, você paga, como eu falei, você chegou em janeiro, pagou um curso, o seu curso vai até final de agosto. Todo o curso, né? 6 meses de curso, mais 2 meses de férias. E aí o aluno, ele quer, por exemplo, ir ao Brasil. Falar, eu não quero continuar agora, vou fazer depois. Isso é interessante porque tem muita gente, inclusive eu já conheci pessoas aqui, que moraram aqui já quase 2 anos e não sabiam dessa informação. Que é o quê? Para você sair, você pode sair, porém você ainda tem, nesse exemplo que eu dei, o aluno estudou de janeiro a agosto. Ele ainda tem direito a 2 renovações, né? A 2 períodos de curso. Porém, ele pode fazer essa renovação dentro do período de 3 meses. Por quê? Se ele passar de 3 meses, é necessária a comprovação novamente dos 3.000 euros. Então, alguns alunos não sabem disso. Vem para cá, fica um período e trabalhou, mas não juntou dinheiro suficiente e pensa, eu vou voltar para o Brasil, depois, quando tiver dinheiro, eu volto novamente para cá. Não, você pode voltar, contanto que você tenha os 3.000 novamente. E aí passa pelo mesmo processo. Paga o curso de novo, paga o GNIB novamente, que é o IRP, o visto, paga tudo novamente e também traz dinheiro, mais dinheiro para poder buscar uma nova moradia, já que a pessoa não estava aqui. Aqui, quando a pessoa, aqui em Dublin é muito comum, aqui na Irlanda no geral, quando fala de moradia, é você pagar o seu aluguel e mais um depósito, já que você não tem um fiador, como tem no Brasil. Os donos das casas, eles pedem, os chamados landlords, eles pedem um depósito. Então, por exemplo, se o seu aluguel é 400 euros, ele vai pedir também mais 400, que ao sair desse período, pelo menos em 6 meses, quando sair, você pode reaver esse valor do dono da casa, né, que você pagou no início. Então, isso os alunos também têm que considerar quando pensam em vir para a Irlanda. Então, você tem lá, como eu falei, de 2 a 3.000 no início de curso, mais 3.000 de GNIB, de comprovante, de comprovação, mais 300 de GNIB, e ainda fora a passagem que a pessoa pagou, né, e de volta. Algumas pessoas que têm menos de 30 anos no Brasil ainda conseguem comprar passagem com desconto de estudante, isso é uma vantagem, algumas companhias têm essa opção. E, além da questão da moradia também. Então, para quem vem para cá, tem que ter pelo menos o somatório desses valores, né? 3.000 mais esse período. Então, se você vem para cá e você fica de janeiro a agosto, e depois você fala, eu quero já visitar minha família. Geralmente as pessoas não fazem isso porque o período, esse primeiro período, é um período de adaptação. É de você saber como que você vai trabalhar, de você... E muitos alunos já têm que já pensar em juntar dinheiro para a próxima renovação. O que mais acontece é as pessoas não economizam os 3.000. Elas gastam assim que chegam. Então, é comum nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, a pessoa gastou todo o 3.000 que trouxe, pagando moradia, pagando comida, alguns até viajam, não mais nesse período de coronavírus, mas pagam outras coisas, compram muitas coisas, se surpreendem com muitas coisas, porque não tem a noção real dos valores também. O que é valor em euro, o que é o valor que era em reais. Então, fica uma confusão. E aí, pela minha experiência aqui, o que eu vejo é que é raro ter alguém que passa um período e fala assim, vou visitar minha família e volto. É possível, mas é bem raro de acontecer. O que acontece é que a pessoa fica mais um período
E nesse segundo período, que já depois de uma adaptação, de já conhecer mais pessoas, conhecer mais oportunidades de emprego, depois a pessoa vai, ou tem aqueles ainda que esperam, passam os 2 anos completos, o que só depois vai já em definitivo retornando ao Brasil ou visitar a família. Então, é possível a pessoa visitar dentro desses 3 meses depois do curso, e você não precisa comprovar, não é necessário comprovar os 3.000, voltando dentro desse período, né? Porém, lembre-se, por exemplo, chegou em agosto, e aí você quer já em setembro visitar a família. Pensa bem, por que não é possível? Porque se você estava de férias em julho e agosto, porque você estudou de janeiro a junho, 6 meses. Aí, julho e agosto, você está de férias. Então, quando você... e ainda tem uma outra coisa a considerar, que algumas escolas descontam os dias de feriado. Então, de julho a junho, se teve feriado, se teve alguma coisa assim, e deu, por exemplo, mais ou menos uma semana, o seu curso também vai se estender por essa semana, que as suas férias, seus dias de férias, foram contados nesses dias. E aí, como que você vai viajar para o Brasil depois desse período, se o seu visto acaba no final de agosto e você já teria que pagar outra escola para poder voltar em setembro, para começar um outro curso em setembro? Então, a não ser que você viaje no período de férias. Pela minha experiência, o que mais acontece, principalmente no primeiro período, é as pessoas não tirarem essas férias, pegarem esse período para trabalhar full time, período completo. Então, estudou de janeiro a junho, quando chega julho e agosto, a pessoa vai querer trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro já para pagar o próximo curso, a próxima renovação, né? Existem alguns cursos de inglês aqui na Irlanda que são gratuitos, porém não é uma notícia boa para os brasileiros. Por quê? Porque esses cursos não estão disponíveis para aqueles que são, como eu falei, o público-alvo aqui dessa palestra, Stamp 2, estudantes que vêm sem a cidadania. Então, esses cursos, existem algumas escolas na Irlanda que oferecem cursos gratuitos, porém para aqueles que já são europeus, aqueles que já têm residência. E muitas vezes esses cursos são oferecidos à noite. Então, às vezes a pessoa tem um curso segunda e quarta. E detalhe, a carga horária também é menor, porque ela não é um curso voltado para a permanência, como no Stamp 2. Então, algumas pessoas procuram, chegam aqui, ouvem essas notícias e ficam sabendo, mas isso só é aplicado para aqueles que já têm a residência europeia, né? Não é para o estudante regular de Stamp 2. Então, não existe essa possibilidade. Realmente tem que pagar escola, tem que pagar uma renovação para continuar por outro período, né? Então, como eu falei, o público que vem para cá, no geral, como eu falei que é a ênfase aqui da nossa palestra, é o que a gente chama de Stamp 2, que é o quê? O carimbo número 2. Seria mais ou menos essa uma tradução bem literal. É o Visa para estudantes que vêm matriculados em cursos de inglês. E aí tem uma parte interessante que as pessoas perguntam, que é sobre quem é estudante, ele pode trazer família? E aí é uma coisa que muita gente não sabe. Aqui eu peguei num site chamado, esse site se chama Citizen, vou até mostrar aqui para vocês, Citizen Information, esse aqui, ó, Citizen Information. Então, essa passagem aqui, eu coloquei em inglês a passagem do site, só para vocês terem noção, Family Reunification, ou seja, reunificação, reencontro da família, digamos assim. De uma forma, eu vou traduzir, vou fazer uma tradução livre aqui dessa informação. Como uma regra geral, para os estudantes não europeus virem para a Irlanda, eles não têm direito de trazerem qualquer pessoa da família. Não tem direito. Esposa, ou parceiros, ou crianças desses estudantes que não são europeus,
podem aplicar diretamente para morar na Irlanda, com o próprio direito. Ou seja, se, digamos, vamos dizer que um rapaz vem para cá e ele tem uma esposa no Brasil, e aí ele quer trazer a esposa. O que está sendo mencionado nessa informação é que a esposa também teria que vir na mesma condição. Então, quando ele chega no aeroporto, cada um tem que ter o valor da escola pago, uma carta da escola de um curso pago, cada um terá que ter o valor de 3.000 euros para comprovar sua residência, cada um tem que ter um seguro governamental, uma carta. Então, é como um processo individual. Não é possível dessa forma, né? Porém, nessa mesma informação ainda menciona assim, ó, porém, mas eles não podem aplicar, então eles não podem fazer nenhuma aplicação baseado na relação deles, relationship, com um estudante não europeu. Então, por exemplo, não pode chegar aqui esse rapaz do exemplo que eu dei com a esposa e falar assim, não, ela é minha esposa e eu tenho pagando visto. Não. A imigração vai dizer, ela também tem que passar pelo mesmo processo que você, ter as mesmas exigências, não tem como. Essa informação aqui fala sobre algumas exceções. As exceções são estudantes de PhD, ou seja, de doutorado, estudantes que vêm fazer doutorado aqui, e estudantes que podem provar que eles têm fundos suficientes para bancar a própria família, né? Porém, pela minha experiência, e eu já vi casos aqui, eu vi 2 casos, na verdade, por exemplo, uma aluna vem e traz o filho. Ela tem um filho pequeno e traz o filho, e ela quer que o filho estude aqui. O governo irlandês não vai aceitar dessa forma, porque quem é brasileiro está vindo para cá, está vindo como estudante. Então, Kleber, mas aqui você falou que tem uma regra, uma exceção, né? Pelas informações que eu tenho, essa exceção que tem aqui, ela era até 2011. Então, o estudante vinha para cá e conseguia fazer uma comprovação de que eu estou trabalhando, eu tenho dinheiro e o meu filho pode ficar aqui comigo também. Então, eu consigo. E algumas pessoas até conseguiam matricular, que não tem problema, matricular o filho na escola e tudo. Atualmente, o que eu sei, não é possível. E lembrando que quando você vem para cá com o filho, tem que passar pela imigração. Então, a imigração também vai pedir a documentação do filho. Mas meu filho veio como turista. Eu vim como estudante, mostrei toda a recomendação e o meu filho está como turista. Se o seu filho está como turista, ele só pode ficar 3 meses aqui. Então, após esse período, ele ficaria de forma ilegal. E aí vocês também não poderiam sair de forma alguma da Irlanda, mesmo que fosse para viagem, né? Porque ao sair, a imigração ia, obviamente, descobrir isso aí e ver quando vocês fossem voltar. Então, essa é a questão sobre o público, né? A permanência aqui, como eu falei, esse período para cada curso, de 6 meses de curso, mais 2 meses de férias, e no total, 24 meses. Agora, sobre uma observação sobre emprego e vida na Irlanda. Eu coloquei essa parte porque, deixa eu voltar aqui até para vocês verem. Então, aqui. Então, estrutura do curso, público, permanência. Então, agora essa parte de emprego e vida. Como que funciona essa questão quando você vem para fazer um curso de inglês e como que é a sua vida? Como que funciona isso? Por que isso? Quem é estudante em Stamp 2, a condição básica dele para cá é vir para estudar. Então, você vem para estudar. Porém, você tem uma autorização para também trabalhar por 20 horas semanais. Você pode trabalhar 20 horas semanais. E aí, esse período, no geral, você pode trabalhar 20 horas, porém, existem períodos que você consegue trabalhar full time,
que é aquele período que você está, que é de junho a agosto, que é o período do verão aqui, então é permitido que a pessoa trabalhe mais tempo, e também, geralmente, de dezembro a janeiro, existem algumas, geralmente o governo mesmo avisa, ó, está permitindo desse período até esse período para isso. Quando teve agora a questão do coronavírus, teve uma extensão temporária também, que algumas pessoas puderam trabalhar em algumas funções. Lembrando que você pode trabalhar, mas o que mais acontece, pelo que eu já vejo, pela minha prática aqui, pela minha experiência, é que muito aluno esquece que a prioridade dele aqui é como estudante. E não eu não estou sendo radical e nem simplesmente estou mostrando o que o governo irlandês pensa. Se você veio estudar aqui de manhã, por exemplo, você estuda de 9 a meio-dia, e aí você arruma um emprego à tarde ou à noite, lembre-se que você tem que ter também estrutura física, emocional, para continuar estudando. O que acontece muitas vezes é, os alunos vêm aqui porque isso é meio que na prática, você tem que, na teoria, você tem que trabalhar 20 horas. Muitas pessoas conseguem trabalhar mais do que 20 horas. Alguns empregos fornecem mais horas para os alunos, alguns alunos pegam até 2 empregos, né? Por exemplo, um à tarde, outro à noite, ou um no final de semana. E muita gente, infelizmente, o que acontece é o aluno não prioriza o seu estudo do inglês. Ele prioriza ganhar dinheiro, que não deixa de ser um pouco contraditório, que muita gente está querendo trabalhar muito para poder pagar uma renovação. E aí paga uma renovação de um curso que não quer estudar ou que não está se dedicando completamente, né? Mas também tem aqueles que vêm e trabalham, estudam e fazem uso desse valor também para poder viajar. Afinal, quando você paga um curso, que você fica 8 meses, você está com seu visto liberado. Então, você pode também sair da Irlanda para viajar e voltar, principalmente aqui na Europa, que é mais fácil para as pessoas viajarem, vão para outros países, passam um final de semana, passam um período curto de férias e volta, né? Então, é possível dessa forma também. Enfim, qual a importância desses cursos de inglês? Por que isso é uma coisa que tem que chamar atenção? Uma coisa que... E agora eu vou falar como professor mesmo. Professor de inglês com experiência aqui na Irlanda. Uma coisa que os alunos precisam ver, e isso é interessante até para aqueles que vão ver essa aula, essa palestra gravada, concentre-se no seu aprendizado do inglês. Por quê? Porque, veja bem, você está vindo para um país de língua inglesa. Quanto melhor o seu inglês, melhores oportunidades de trabalho, de estudo e oportunidades futuras você terá. Muitas vezes os alunos, essa ficha não cai, ou acontece isso só de uma forma muito tardia. O aluno passa um tempo aqui, como eu já tive experiência assim, de aluno que ficou aqui os 2 anos, não deu valor, não estudou muito, e depois o próprio aluno regressou, voltou para o Brasil e me manda uma mensagem por e-mail, pelo Instagram: professor, você estava certo, eu devia ter estudado mais, tentei arrumar um emprego aqui, que precisava do inglês, o meu nível não estava tão bom. Então, a realidade, ela é muito... não tem para onde correr. Assim, quando você fala inglês, as pessoas vão cobrar isso de você, né? O mercado de trabalho vai cobrar isso de você. Tem como você dizer assim, ah, não, eu faço, eu dou conta. Ainda mais em um país de língua inglesa, né? Então, a importância do curso de inglês, eu acho que muitos, mas muitos, principalmente alunos brasileiros, eles não dão o devido valor desse curso, dessa rotina de segunda a sexta, estudando no curso. Eu vejo como experiência própria, como professor, às vezes eu, enquanto professor, posso ter feito a melhor aula, ter planejado uma aula, estar super motivado, e encontro alunos que ou estão cansados porque trabalharam demais, ou estão realmente desinteressados, estão mexendo no celular,
E aí, né, e ao mesmo tempo a gente escuta, eu enquanto professor, escuto outra coisa assim, por exemplo, na prática, isso é bem na realidade da Irlanda. O aluno chega aqui, aí fala, mas professor, eu sou brasileiro, eu moro com brasileiro, eu estudo com brasileiros e eu trabalho em lugar com brasileiros. O meu inglês não vai progredir. Então, depende da sua atitude também. Quando você busca, por exemplo, estudo personalizado, quando você realmente se dedica em aprender a língua, você não vem aqui só para assistir a aula e espera que essa aula consiga, né, você consiga reter só assistindo a aula, que você vá buscar mais. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar ou fazer outras coisas, não. Mas que dê valor, dê importância para aquele momento de aprendizado numa escola. E mais importante ainda, lembre-se que você pagou muito caro por um curso. Se você for considerar um valor que você paga, se colocássemos por 2.000 euros, um curso de 6 meses, e se você fosse converter isso em reais, por exemplo, que dá 6,6, digamos que dá 12.000, uma cotação de 6. Se você diz para os seus amigos no Brasil que você pagou um curso de 6 meses de inglês por 12.000 reais e você não está estudando, aí eu acho que aquilo que eu falei da ficha começar a cair. Você fala assim, peraí, eu vim para cá, a exigência é uma língua que você vai usar na prática. Você vai ao mercado, você vai aos outros lugares, e essa língua, ela está presente ali. Então, você tem que buscar realmente estudar e aplicar, buscar a sua forma de aprender também, né? Então, eu acho que por meio de fazer tarefas, de buscar, sempre perguntar, de a sua atitude em sala de aula, sobre o seu interesse, né? Sua participação, sua atenção e participação em sala de aula. Agora, nesse período de coronavírus, estamos tendo aula online, assim como a gente tem agora aqui no Zoom, essa palestra. Então, é um período que você tem que se dedicar também. Você, enquanto aluno, saber qual a importância desse curso de inglês que eu estou fazendo e, e participar ativamente do seu aprendizado. Não fique só passivamente esperando que esse inglês chegue até você. Não vai chegar. É você que tem que buscar, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, por isso que eu quis selecionar, separar isso para falar, não só como brasileiro, mas principalmente como professor de inglês na Irlanda. Uma experiência de professor de inglês, de ver alunos brasileiros. Eu não estou generalizando, claro que existem alunos também, por isso que eu falo que é possível, já vi aqui, aluno que chegou, por exemplo, no nível elementary, no nível elementar, bem básico, e o aluno realmente se dedicou, estudou, correu atrás, perguntou para o professor, fazia redação, fazia perguntas, fazia dever, pedia exercício a mais, escrevia, buscava alguma coisa, realmente se prontificava a usar a língua fora da escola também, né, a fazer isso. E o aluno progrediu. Eu já vi pessoas chegarem aqui no elementary e sair com upper intermediate e outros níveis também, inclusive níveis mais altos, como avançado ou proficiency também. Então, isso é possível. Isso não é, entenda como uma recomendação que eu estou falando. Diante disso, eu separei algumas coisas aqui que são, algumas informações que são importantes, que eu coloquei ainda como mitos. São alguns mitos sobre como estudar inglês aqui na Irlanda, né? A visão do brasileiro que chega dessa forma. A primeira é dizer que eu aprendo, quando o aluno começa a ter aula na escola, ele vai vendo que ele chega com uma empolgação. Eu quero aprender, eu quero aprender. Depois que isso passa a ser uma rotina, e ele tem de segunda a sexta, todo dia a aula, direto, por vários meses, muitas vezes com o mesmo professor, o aluno começa a se desmotivar, ou a se dispersar, ou a perder os seus objetivos sobre o aprendizado da língua. E aí é comum a gente ouvir algumas coisas, eu já vi, inclusive, em vídeos de brasileiros que moram aqui, fazendo isso em vídeo no YouTube, que é o quê? Dizendo assim, você aprende inglês melhor no trabalho do que na escola. Aí pensa bem,
Quando você está no trabalho, não estou menosprezando nenhuma nacionalidade, mas você vai trabalhar com pessoas de qualquer nacionalidade. E essas pessoas, você não sabe até que ponto elas também estão em seus processos de aprendizagem da língua. Você não é todo mundo que você vai trabalhar que está em nível avançado e que vai te corrigir e que vai te ajudar de qualquer forma sobre a língua. Não é assim. E ainda assim, caso você trabalhasse em um ambiente em que somente você é o brasileiro e tivessem vários irlandeses, por uma questão natural, não é questão do irlandês, nem todo mundo que é nativo sai corrigindo um estrangeiro que está falando ou está se comunicando errado. Isso é natural, né? Então, se tem um gringo que tenta falar português, pode reparar, não vai ter tantos brasileiros que ficam o tempo todo corrigindo o português dele. Se a comunicação está sendo feita, se entende pelo contexto, a pessoa vai passando. Não se preocupe em corrigir. Então, na escola, você vai ter essa formatação correta do seu aprendizado da língua. Então, por isso que eu coloquei, é um mito achar que, não, eu aprendo mais fora. Você também vai aprender fora. Um não descarta o outro. Porém, é na escola que você vai ver uma variedade de assuntos. Imagina que você trabalha num restaurante. Talvez você não fale sobre meio ambiente, sobre poluição, sobre economia, sobre mercado de trabalho, por aí vai, sobre família, sobre personalidade, sobre diferentes vocabulários que você vai ver na escola, nos livros de inglês, com os materiais que os professores trazem para a aula. Então, você vai ter um acesso a uma variedade de coisas que talvez o seu trabalho, por mais que você seja o único ali que não seja nativo, ou que esteja no meio de pessoas que não falam português, que você tem que realmente ser obrigado a usar o inglês, mas ainda assim o contexto não é o mesmo de aprendizado. É bem uma diferença entre educação formal e educação informal. Você vai aprender formalmente, estudando mesmo, no formato, na escola. E no mercado, na rua, no trabalho, na academia, com interação com outras pessoas, você vai aprender de forma informal, assim como você assistir séries no Netflix, você está aprendendo de forma informal. Então, um não descarta o outro. Só que, como eu falei, é um mito achar que um é mais do que o outro. Essa é a ênfase que eu queria dar. Um outro mito que é bem comum na parte de inglês, dos cursos de inglês, é o aluno vir para cá e falar assim, eu vou ser fluente rápido. Eu vou chegar aqui, vou aprender, eu quero. E a realidade pode não ser assim. Por quê? Porque de escola para escola varia muito sobre cada metodologia. A Irlanda tem diferentes escolas, diferentes níveis. Quando as pessoas vão fechar um curso, procuram pelas agências, as agências informam sobre isso, sobre o nível da escola. A escola pode ser nível alto, nível baixo. E isso não necessariamente é a melhor, é dessa forma que acontece. Então, e também tem a sua forma de aprender. Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras, né, aprendem mais devagar. Cada um tem um nível diferente. E também a sua dedicação, como eu falei antes, sobre a sua atenção, sua participação na escola. Então, a questão do ser fluente rápido vai depender de cada pessoa em cada circunstância. Depois tem um outro mito. Eu só aprendo com professores nativos. Eu não, como professor de inglês e brasileiro, eu não poderia deixar de falar isso. Já discuti isso em sala de aula com os alunos e tudo. Todo mundo que fala uma língua é expert naquela língua. Você pode falar português, mas você sabe ensinar português? E melhor, ou pior, para pessoas que não falam português como a língua? Então, isso é realmente um mito achar que se você tem uma professora que é da Ucrânia, da Itália, da Romênia, de outro lugar, essa professora ou professor não é tão qualificado quanto o professor Irish,
o professor irlandês que você tenha. Quando, na verdade, vai depender da metodologia de cada pessoa. E também de como a escola encara isso. Então, há um mito de alguns alunos também acharem isso. Quero ir para a Irlanda, quero estudar com o irlandês. E ainda existe uma outra coisa da realidade do mercado de trabalho aqui, que algumas pessoas são professores, trabalham, mas, na verdade, não têm a formação completa de professor. Às vezes, a pessoa tem uma outra formação em uma outra área, sei lá, em uma outra área qualquer. Muitos talvez nem foram bem-sucedidos nessa área inicial e resolveram falar, eu vou ser professor de inglês, tiro uma certificação que é aceita no mercado e começa a dar aula. E aí a pessoa não tem metodologia. O que também corrobora para a questão do desmotivar o aluno que está estudando de segunda a sexta. Isso também já vi pela minha experiência aqui. Por fim, o último mito que eu coloco aqui é a questão sobre, como eu falei, dos YouTube vídeos. Aquilo que você vê no YouTube. Não tô desmerecendo. Quando eu vi para cá, por exemplo, que eu fui procurar as coisas, saber sobre a Irlanda, a minha porta de entrada sobre a informação da Irlanda foi o YouTube. Foi ver vídeos de pessoas que estavam aqui. A minha recomendação não é para você não assistir. Pelo contrário, assista. Porém, seja crítico. Observe. E mais, assim como eu falei desde o começo dessa palestra, eu falei, o objetivo aqui é para estudantes brasileiros que são em Stamp 2. A mesma coisa, você começou a assistir o vídeo, aquilo ali que a pessoa está falando serve para a minha situação? Eu já vi vídeos de pessoas recomendarem, como eu falei, curso de inglês gratuito, já vi recomendarem outras coisas, e no final do vídeo a pessoa fala assim, mas isso é para quem tem cidadania. E aí o aluno criou uma expectativa ou achou que ele tinha acesso àquilo ali também, quando na verdade não era dessa forma. Então, isso é um dos mitos aí que merece a pessoa prestar um pouco mais atenção, saber como isso funciona. Qual seria a minha recomendação, então, em relação ao curso de inglês? O que você tem que fazer? Se você já está na Irlanda, é uma coisa bem direta. Estude. Estude, leve a sério o seu curso. Falo como brasileiro, falo como professor de inglês. Como eu falei, quanto maior o nível do seu inglês, melhores oportunidades de emprego, de relacionamentos, de network, de conhecer mais pessoas, de fazer amizades, de coisas assim, de acesso às coisas você vai ter em um país que não é a sua língua. Então, quanto melhor o nível, melhor para você. Então, para quem já está aqui, realmente valorize a sua escola, faça o curso, pegue o seu certificado no final do curso, retenha isso, parece uma coisa besteira, mas não é. Então, muita gente, como eu falei, menospreza isso, acha que isso não é importante. Vá para a escola, guarde o seu certificado, né? Aquilo, guarde. Se você pensar bem, 6 meses de curso aqui, se você estuda 15 horas por semana, em um mês você tem 60 horas. Porque são 4 semanas, 15, 15, 60 horas. 60 vezes 6 dá 360 horas, digamos, de estudo. Desculpa. 360 horas de estudo. Se você for ver bem, 360 horas é o mínimo para uma pós-graduação no Brasil. Para você ter noção da carga que é um curso de inglês, que muitos alunos menosprezam aqui. Ou vêm e falam, não é tão importante assim, não estou aprendendo, ou eu não... Mas você está se esforçando? Você também está fazendo a sua parte? Né? Para aqueles que ainda estão no Brasil, tem uma outra recomendação. Aí são 2 tipos de pessoas. Uma, se você tem mais de 6 meses ainda para vir, né? Por exemplo, estamos em novembro e você vai vir em julho do ano que vem. A minha recomendação é, faça pelo menos um curso de inglês em algum outro lugar. Tente, como eu falei, quando eu falei sobre os mitos de que você poderia chegar aqui e ser fluente,
Tem muita gente que faz isso, fala, não, não vou gastar dinheiro, não vou estudar nada. Quando eu chegar na Irlanda, eu aprendo. Não coloque todas as suas fichas somente nisso. Porque, como eu te falei, depende de cada metodologia. Você não sabe como você vai se adaptar à metodologia que é mais comum na Irlanda. Então, se você pode fazer aula antes para começar o aprendizado, e lembre-se, você não está só vencendo um curso, só tirando um curso, ou só fazendo, começando e terminando um curso. O propósito é aprendizado, é você realmente dominar uma língua. Então, se você pode estudar isso antes, por 6 meses, já é o começo, já facilita esse processo de quando você chega aqui. Se você está menos de 6 meses, caso você queira realmente estudar algo antes, você, por exemplo, pode fazer um com um professor particular, para adiantar um processo disso aí. Aí você pode até pensar, nossa, mas eu já paguei caro, eu já vou para a Irlanda. É uma recomendação, como eu falei, uma recomendação. Ou reveja, ou estude alguma coisa que você já estudou alguma outra vez, né, para que você consiga chegar aqui já com esse processo de aprendizado em andamento. Facilita mais para você. Quanto maior o nível que você já vem, melhor para você também em conhecer a escola e desenvolver, buscar aumentar o seu nível, a sua fluência, né? Bem, essa é a parte que eu separei para falar sobre cursos de inglês especificamente, né? Depois, uma outra parte que eu coloquei aqui foi a parte de cursos técnicos. Como eu falei, esses cursos, eles existem aqui. Eu só quis pontuar, porque eu já vi algumas confusões e algumas concepções, talvez, erradas de algumas pessoas. Que é o quê? Existem cursos técnicos de formação aqui, como todo outro país tem, porém, o requisito, a maioria deles, são dois. A questão da língua, porque se você vai fazer algo mais técnico, você já precisa ter um conhecimento melhor de inglês. Algumas pessoas vêm para cá e falam assim, eu preciso fazer alguma coisa em marketing, eu quero explorar alguma coisa, uma nova profissão. Só que o requisito você tem que pagar por fora também para fazer esse curso. Então, isso é uma coisa que aí entra no outro item, que é sobre a realidade para imigrantes. Muitos alunos vêm aqui, há vários cursos disponíveis, inclusive nesse eu coloquei aí chamado Further Education and Training Courses. Isso aí é mais para aquelas pessoas que têm exatamente cidadania. Então, esse site eu coloquei porque eu já vi várias pessoas ouvindo, procurando cursos, mas aí eu falo, olha, mas você não pode, você é estudante Stamp 2, você não tem acesso a isso. Não pode, você não pode fazer isso aí. A não ser que você faça um outro curso técnico por fora, pago. Assim como tem cursos também que são chamados cursos técnicos, mas que exigem um nível menor e que são até mais baratos, de conhecimento da língua inglesa, e que são mais baratos. Às vezes a pessoa faz um curso aqui para ser barista, para mexer com café, faz um curso para ser cuidador de idoso, e vários outros cursos que são rápidos e mais práticos, né? Então, esses cursos também existem. Então, a parte de cursos técnicos, eu só queria dar essa ênfase. Antes de começar sobre a parte de cursos universitários, existem algumas informações importantes para a gente falar. A primeira delas aí é sobre validação de diploma no Brasil. Muita gente ainda acredita que todo mundo que chega aqui que vem com um curso superior, precisa homologar o próprio diploma. Então, na verdade, não é bem assim. Aqui na Irlanda, existe uma separação dos cursos por níveis. Existe uma tabela de separação dos níveis desse curso. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso é o chamado... Aqui, ó. E aqui. É o chamado National Framework of Qualifications.
chamado NFQ. O que é isso? É uma tabela do governo irlandês de como que tudo aquilo que você estuda foi separado aqui pela Irlanda. Então, tem desde o nível básico aqui, vocês podem ver, tem uns números aqui, dos níveis, que vai de 1 até 10, e aí tem os certificados, né, de estudo, cada um. Por exemplo, o level 5 aqui, eu já seria o high school, que seria a parte do Living Certificate, seria como se fosse o nosso ensino médio no Brasil. Depois, vão chegando cursos mais técnicos, que são cursos de nível 6, então tem essa separação aqui, como Higher Certificate e Advanced Certificate. O que é isso? São cursos técnicos, como a gente tem no Brasil, cursos do Senac, coisas assim, que você pode fazer para se qualificar. Quando chega do nível 7, você pode ver que está em lilás aqui, já é a parte de universidade, já são os níveis de cursos universitários, né? Que é o curso como Bachelor's Degree, que é um bacharelado, já está nessa parte incluída aqui. E depois, você também tem Bachelor's Degree, que também está em nível 8, e um Higher Diploma, que também está em nível 8. Aqui, dependendo do curso e da duração, o nível pode variar sobre Bachelor's Degree, que é o chamado Ordinary, e o Honors. Mas ambos são formações universitárias iniciais. Depois, os níveis 9, que é especificamente para algumas pós-graduações de diploma, chamado diploma, e o Masters, que é o mestrado mesmo que tem. E nível 10 é realmente a parte de doutorado, já é o nível de doutorado que tem aqui. Lembre-se que, às vezes, a gente vê algumas terminações que a gente não tem no Brasil. É muito comum, quando você vai olhar cursos ou pesquisar sobre qual faculdade você pode fazer, você procurar a diferença entre certificado e diploma. Lembre-se que o certificado sempre é menor do que o diploma. Mas o certificado ele não está dentro da parte de cursos universitários, porque eles geralmente abarcam até o nível 6, de nível 7 para cima, que são cursos universitários. Então, a noção sobre isso aqui é importante para a gente não só procurar o que você precisa estudar quando você termina o seu curso de inglês, ou passa 2 anos e depois fala, agora eu quero fazer uma faculdade aqui. Não só isso, mas fundamentalmente para você ter uma noção de muitas pessoas que vêm para cá já vêm com uma formação do Brasil também. Fez faculdade no Brasil. E como isso funciona? E aí a gente vai naquela parte sobre validação do diploma. Essa parte de validação do diploma é o que eu destaco aqui o chamado NARIC. É um site do governo irlandês que faz a equivalência de todas as formações que a gente tem no Brasil. Pela minha experiência, o que eu já vi aqui, você não tem necessidade de homologar o seu diploma. Por quê? Porque o governo irlandês criou um sistema para desburocratizar isso. Ou seja, você tem acesso, vou mostrar aqui para vocês, a um site, esse site chamado NARIC. O que é isso? É esse site que vai mostrar toda a equivalência dos países, de cada país, nos mais variados cursos. E qual a equivalência? Lembra dessa tabela que eu mostrei, que vai de 1 a 10 dos níveis? Você vai descobrir o curso que você fez no Brasil, seja ele universitário ou em qualquer outro nível, qual é o nível dele aqui na Irlanda. Então, como você começa? Você começa por aqui, ó. Aqui na procura. Se você não quiser pesquisar inglês, ainda tem como mudar a língua. Ainda é possível mudar aqui, ó. Em português, ó. Você pode mudar para português e ter um guia informando como que funciona, quais as informações. Tá? Então, existe uma preocupação em relação a isso. Bem, como que funciona aqui? Você vem aqui onde tem country, que é país, e você seleciona Brasil. Quando você seleciona Brasil,
você vai ver, aqui no Search, pesquisar, você vai ver que existem 16 qualificações, olha aqui, 16 qualificações do Brasil que já são reconhecidas na Irlanda. Quando eu cheguei aqui e fui na primeira escola que eu tive que dar aula, o meu chefe falou assim, o meu primeiro chefe, né, falou, tá, mas qual é o curso que você tem? Você tem faculdade? Você tem... Aí eu mandei, ele viu o meu currículo, né, tinha visto o meu currículo, e ele precisava, assim, ele falou, eu preciso que você me informe qual o nível equivalente na Irlanda. E aí eu mandei exatamente esse link dessa página para ele, que foi a informação que, inclusive, eu peguei essa informação com uma pessoa quando eu fui tirar o PPS. Foi uma senhora que estava me atendendo, o PPS é um documento irlandês, e eu ainda falei para ela, eu falei, você sabe como é que eu consigo procurar aqui, homologar? Ela falou, você não precisa homologar, o governo já faz isso de forma automática. E aí você consegue ver, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu sou licenciado, tô aqui, ó, licenciado, Bachelor's Degree, Irish, tá aqui dizendo Irish Awards, NFQ, que é o National Framework of Qualifications, é o equivale a nível 8. Então, se você for ver bem, as nossas graduações, como bacharel ou outras graduações, no Brasil, elas são muito bem vistas aqui, por incrível que pareça. Por quê? Porque no Brasil, os nossos cursos geralmente são de 4 anos. Aqui na Irlanda, os cursos são de 3 anos, a gente vai ver sobre isso. E aqui, a ênfase é bem diferente. Então, os níveis aqui são... Tem muitos cursos superiores que são de nível 7. E nós, brasileiros, já temos um curso que vem de nível 8. Então, é um curso muito bem visto. Um diploma técnico, como daqueles que a gente tem de professor de ensino de primeira a quarta série, nível 5. E, obviamente, nível de doutor, como é aqui, 10, mestrado, nível 9, nível 9 também. Então, já tem os níveis de diferentes formas. Especialização, quando você tem uma especialização, muitas especializações no Brasil são níveis 9, então você vê que é uma qualificação muito boa. Às vezes você fez uma especialização e ela tem um peso de um mestrado aqui na Irlanda. Tá aqui, ó, Postgraduate Diploma. Então, isso é importante não só para você ter uma noção sobre que curso pesquisar, qual o nível do curso que você vai fazer, que curso que você está estudando, mas também para vocês já pensar no mercado de trabalho futuramente. Vocês vão ter uma palestra aí com a Marcela sobre o mercado de trabalho, mas é exatamente uma forma inicial para saber assim, como que eu começo com a questão do meu currículo, né? Por onde eu vejo isso. Então, a formação, ela começa com essa questão da validação. E aí depois você pensa, como que eu vou achar um curso universitário? Existe um site também, primeiramente você pode pesquisar por um agente educacional. Eu, por exemplo, estou fazendo mestrado aqui em recursos humanos na National College of Ireland, na NCI. E eu fui por meio de um agente. Eu fiz um contato com um agente, quem quiser eu posso passar o contato dele depois também. Um agente brasileiro que trabalha com isso. Ele fez o serviço completamente gratuito e ele pesquisou para mim quais os cursos. Eu falei, olha, eu quero fazer um curso em recursos humanos, em mestrado em recursos humanos, e eu queria saber como é que eu faço. Aí ele vê preços, essas condições todas, né? A outra forma de ver isso também é de você pesquisar pelo site qualifax.ie. Esse site, ele é um site que tem, no geral, para você ter uma noção, eu vou compartilhar aqui com vocês, para você ter uma noção de como que você vai encontrar cursos, quais os cursos que você encontra, como que você tem uma noção desses cursos que estão disponíveis, já que tem uma variedade. Você pode dar uma olhada por aqui, esse é o site, Qualifax. Não se preocupem, eu vou colocar a lista de todos esses sites, de todos esses links que eu fiz, que eu tive acesso, eu vou colocar no chat box ao final dessa palestra, então vocês vão poder
registrar, vão poder dar uma olhada lá como que ficou. Você pode selecionar o curso por aqui, você pesquisa qual o curso. Como eu te falei, ó, Higher Education, Postgraduate, você vai achando qual que é o tipo, né? Provider, quem que oferece, instituição, tipo de instituição. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é esse Attendance Options. A gente vai ver sobre os cursos, um dos requisitos é que todo curso universitário, seja graduação ou mestrado, quando você vai fazer depois dos 2 anos, que ele seja de full time, em período integral. Então, aqui o Qualifax, você pode dar uma olhada quando, eu quero fazer um curso de marketing, quero fazer um curso de TI, quero fazer um curso em business, onde eu encontro isso? Fica uma forma mais fácil de você começar a pesquisar, dar uma olhada, o que tem disponível, e ali, inclusive, você pode separar até por cidade, né? Às vezes você mora em Dublin e quer estudar, talvez, em outro lugar, como em Cork ou Galway, outra cidade, e aí você pode optar dessa forma. Então, os níveis dos cursos, como a gente viu no National Framework, tem os mais variados níveis, né? E aí existe uma questão, agora falando especificamente sobre faculdade. Então, quando você vai pesquisar cursos universitários aqui, faculdade pública ou privada? Eu coloquei esse slide aí só para chamar a atenção para uma coisa. Aqui na Irlanda, seja pública ou privada, todas elas você terá que pagar. Porque no Brasil a gente tem a diferença. O que é privado, você paga. O que é público, você pode passar por uma seleção e você vai fazer o curso de forma gratuita. Aqui, mesmo quem é irlandês, paga faculdade. Paga menos, mas paga. Faculdade, seja privada ou pública. Tem vários exemplos aqui de faculdades, como eu falei, vocês podem pesquisar, que isso vai variar muito do seu curso e, como fala de pagar, de quanto que você pode ou que você quer pagar, né? Essa aqui é a faculdade que eu estou estudando, como eu falei, National College of Ireland, e tem várias outras aqui. Então, esse é um panorama sobre as faculdades. Continuando, nós temos, então, os cursos universitários, como eles funcionam aqui. Quais são os requisitos para esse curso? A gente já começa em se tratando de requisitos, aí vocês entendem por que da ordem que eu coloquei. O primeiro deles, obviamente, é conhecimento de língua inglesa. Você quer fazer um curso universitário, você precisa ter um domínio não razoável, mas um domínio bom da língua. Afinal, você vai ter acesso não só a uma linguagem geral, como General English, mas você vai ter acesso a uma linguagem técnica, seja em nível de bachelor's, como uma graduação, seja um nível de mestrado. Então, você precisa realmente dominar a língua para ter acesso a isso. Algumas faculdades, em se tratando desse domínio da língua, pedem o exame IELTS. Aquele mesmo que, quando eu estava falando sobre as escolas, que as escolas ofereciam o curso preparatório. Então, você vê que o mercado também já atenta para isso. Você é brasileiro, veio ficar aqui 2 anos, estudou um ano geral, estudou os 6 meses primeiro, depois mais os outros 6, e o seu último, muita gente faz o IELTS, um preparatório, já pensando em tirar um IELTS para ir para uma faculdade. Ou ainda tem aquelas faculdades que nem precisam disso. Algumas faculdades, e lembre-se, olha a recomendação que eu tinha dado, algumas faculdades aceitam o seu diploma do seu curso de inglês que você fez. Algumas falam assim, você tem nível upper, você tem nível avançado, você tem nível intermediário, traz o seu certificado da sua escola. Algumas faculdades ainda aceitam. E tem aquelas outras ainda que aplicam o próprio teste, te dão uma prova. Eu tenho, por exemplo, alunos particulares que... eu tenho uma aluna particular de inglês que está estudando para fazer o Duolingo teste. O teste do Duolingo que uma faculdade aqui está pedindo, pelo Duolingo. Né? Então, depende de cada faculdade. O período das faculdades aqui é setembro e fevereiro. Esse é o período que quando começa os semestres. Uma coisa que é curiosa aqui é que muitas vezes os brasileiros se surpreendem, não se confunda com o mesmo semestre que tem no Brasil. No Brasil, a gente tem semestres.
E o semestre escolar, ele é o semestre mesmo. Então, começa, por exemplo, lá em fevereiro, depois das férias de janeiro, começa em fevereiro, a pessoa estuda até final de junho, julho, e depois começa o outro semestre em agosto. Aí vai de agosto até dezembro, quando começa a divisão de semestres no ano. Aqui, às vezes, você faz um curso de um ano, por exemplo, o meu mestrado, ele é um ano. Como eu falei, ele é full time, tem que ser período integral. E ele tem 3 semestres. Ele vai agora de outubro até outubro do ano que vem, mas a divisão são 3 semestres, que não necessariamente é o semestre do calendário. Então, eu estou tendo aula de outubro, novembro, dezembro, um semestre. Depois, final de janeiro, aí começa fevereiro, março, abril, outro semestre. Depois, mais um outro de dissertação. Então, essa divisão também é uma coisa importante para a gente falar, que às vezes as pessoas se confundem. Né? Falar, mas esse é um curso de um ano e tem 3 semestres. É porque a divisão de semestre ela é diferente também aqui na Irlanda. Então, o Bachelor's Degree, que é o chamado o bacharel, que é a parte de graduação aqui na Irlanda, você pode fazer, que eu estou falando agora, especificamente sobre a parte de estrutura dos cursos. Eu vou tentar ser um pouco mais breve para a gente não se estender muito em razão do horário. A graduação, ela demora, pode ser, dependendo do curso, mas basicamente 3 anos. No Brasil, a maioria delas são de 4 anos, né? Dos cursos são de 4 anos. E todos, seja graduação ou pós-graduação, lembrando que pós-graduação dentro tem a pós e tem o mestrado, todos, para nós que somos brasileiros, Stamp 2, tem que ser full-time, período integral. Então, não adianta pesquisar um curso que seja part-time. Não adianta pesquisar um curso, eu vou estudar à noite, vou trabalhar de dia. Não funciona como no Brasil. Você tem que estudar full-time. E aí os horários ficam meio confusos, porque a faculdade pode ter aula segunda de manhã, quarta tarde e quinta e sexta o dia inteiro. E aí, para algumas pessoas, isso muda a rotina de trabalho, já que você tem que trabalhar para pagar o próximo ano da faculdade, né? Quando se fala, por exemplo, de graduação. E aí, os preços vão variar de cada faculdade, de cada curso, de qual curso que você está fazendo, mas você encontra cursos que eu saiba de graduação mais barato atualmente. Talvez você encontre até 3.800, isso é o valor por ano. Então, são 3 anos, a cada ano você tem que pagar esse valor. 3.800, mas pode variar de cada faculdade. Para mestrado, o mais barato que eu já vi, aqui em Dublin, estou falando da estação de Dublin, o mais barato que eu já vi é no valor de 6.400. É um mestrado no valor de 6.400. E detalhe, tanto graduação, quando é se tratando de mestrado, você paga o valor do curso inteiro, o valor do ano inteiro. Na graduação, você paga o ano inteiro. São 3 anos. Antes de começar, você paga o primeiro ano todo. Próximo ano, tem que pagar ele todo. Então, por isso que as pessoas se importam tanto com essa questão de horário do que a gente chama de schedule, né? Que é o seu timetable, o seu horário na faculdade, porque você precisa de ter tempo para trabalhar para pagar o próximo ano da graduação, né? Então, e detalhe, qualquer coisa que você pagar, não tem reembolso. Seja o curso de inglês, daqueles que eu falei, e os cursos universitários também. Por que isso é importante? Uma coisa que é na realidade que eu já vi aqui. O aluno não tem um nível de inglês, escolhe uma faculdade que não precisa de IELTS, não precisa... A faculdade fala, não, você não precisa de comprovar nível de inglês nenhum, não, você pode fazer, sem problema. E aí o aluno acha que ele está sendo beneficiado. Ele vai, paga o curso para poder fazer, só que ele não aguenta fazer as aulas. Ele não consegue acompanhar as aulas, ele não consegue fazer a quantidade de trabalhos que tem que fazer, ele não consegue ter que ler aquelas coisas todas para poder ler, escrever, fazer assignments, que são as provas, fazer os testes, né? Fazer os ensaios, escrever, coisas assim. Porque o nível dele não está bom. E aí você vira e fala assim, mas eu não quero fazer esse curso mais, eu vou desistir. Se você vai desistir, não tem reembolso. E uma informação que, na verdade, eu ainda não sei, eu poderia pesquisar mais. Mas, se eu não me engano, por exemplo, você pagou um mestrado, começou agora em outubro. O seu visto, quando você renovou por causa do mestrado, ele também vai até o final do curso, até outubro do ano que vem. Se chega
em dezembro eu falo, cansei desse curso, eu não quero mais. A faculdade vai avisar a imigração que você não está indo mais, que você desistiu. Então, até onde eu sei, o seu visto pode ser cancelado. Então, não é só também pagar e falar, vou pagar e não vou não, só para poder ficar um ano trabalhando aqui. Não é tão simples assim, tá? Então, se tratando de faculdade, as faculdades podem avisar a imigração que você não está comparecendo às aulas, né? Então, como eu falei, os cursos são todos full-time. A permanência, depois que você faz os cursos, como que funciona? Para quem faz graduação, e você fez os 3 anos, terminou os 3 anos de graduação, você é permitido que você continue depois para trabalhar full-time mais um ano. E aí você fica com o visto, não o visto 2, o Stamp 2, você fica com um G, um outro visto. E esse visto vai permitir que você fique mais um ano ali. Para quem faz mestrado, a vantagem é bem melhor. Como o nível é maior, quem faz mestrado em um ano intensivo e você pode ficar com mais 2 anos de visto depois. Legal para você trabalhar aqui. Você fica com um ano de um G, depois você consegue aplicar e tem que comprovar que você está pesquisando emprego na área. E o emprego tem que ser na área. Você também não pode fazer assim. Eu estou fazendo faculdade de marketing e quero arrumar um emprego de chefe de restaurante. Não. Você tem que ser na área, você tem que comprovar que você está fazendo aquele curso. E daí a importância de escolher um curso que você realmente queira trabalhar naquela área, né? Que seja aplicado aquilo ali mesmo. Vamos lá. Sobre emprego e vida, então, como que isso se aplica, né? Foi um dos itens que eu coloquei aqui sobre emprego e vida na parte, se tratando da parte universitária, aqui na Irlanda. Como que você vive tendo que trabalhar full-time, estudar full-time e ainda conciliar e trabalhar também? Olha, muita gente dá conta, é possível, mas é um período que não dá para você desviar. Você tem que ter foco. Tem que ser um período. Aí eu quero 3 anos, tem que ter planejamento mesmo. Não dá para você. Agora não, que a gente está em coronavírus, em tempos de coronavírus. Mas, por exemplo, no ano passado, estava tudo aberto, tinha muita gente que eu via, estava fazendo faculdade e a pessoa doida para viajar. Mas olha, você não tem tempo de viajar, você tem que fazer, tem que estudar mesmo, né? Algumas pessoas, aqui é possível, o governo, pelo menos que eu saiba, é possível você fazer financiamentos. Além de bolsas de estudos, que você pode se inscrever, você pode também procurar financiamento para isso. Lembre-se, o governo, os bancos aqui, eles não financiam você para estudar curso de inglês. Então, se você veio para cá estudar curso de inglês e depois eu não consegui dinheiro para poder pagar uma escola para a próxima renovação, você não consegue empréstimo. Antes, há muito tempo no passado, tinha, mas eles não fazem mais. Eles não fazem isso. Agora, para você fazer faculdade, seja graduação ou pós-graduação, mestrado, alguns bancos oferecem isso. Dependendo do seu histórico, se você teve uma movimentação no banco, eles conseguem conceder esse valor. Eles vão ver o valor para você, do que é, e geralmente eles vão conceder, ou eles concedem o valor inteiro, ou pelo menos o valor mínimo que você tem que pagar à faculdade, que é o valor de 6 mil. Como assim mínimo? Você tem que dar uma entrada e depois algumas faculdades parcelam o restante. Digamos que o seu custo seja 10 mil para fazer um mestrado. Você pega 6 mil no banco e a faculdade pode parcelar os 4 mil, ou você paga em dinheiro para a faculdade, lembrando que você tem que pagar o valor todo antes de começar o curso, né? Então, realmente, a vida, para quem está fazendo faculdade, eu posso falar por mim, é assim, é puxado. É um estudo, não é impossível, não é. Mas você tem que ter foco, você tem que ter dedicação. Existe a questão da barreira da língua, como eu falei, algumas pessoas vão para a faculdade, e eu já vi casos aqui assim, vai fazer faculdade e não está com um nível de inglês tão legal. Então, você vai ter que estudar um pouco mais, porque você vai ter que ter acesso a coisas que podem dificultar, digamos assim, a sua vida, né?
E algumas pessoas, infelizmente, desistem do curso, e lembrando que não tem reembolso para isso. Então, é necessário que você tenha uma disciplina para realmente pegar e estudar. Diferença entre os cursos daqui e do Brasil. Eu já tenho um mestrado, vocês viram na apresentação, eu tenho um mestrado em educação pela Universidade Católica, e agora eu estou fazendo um outro mestrado, só que em recursos humanos. Olha, para ser bem sincero, o mestrado daqui eu tenho que estudar. Eu estudo numa boa universidade, uma boa faculdade, e assim, a gente tem que estudar, realmente, isso é um fato. Só que aqui a diferença, eu ainda acho que no Brasil a gente estuda mais. Quando você faz mestrado no Brasil, você tem que estudar muito mais. Eu acho, tem que estudar mais. Porém, aqui na Irlanda exige um estudo independente. Então é muito comum os alunos ouvirem um professor: o professor universitário chegou da universidade, chegou, falou, deu aula, falou, passou o trabalho e pronto, saiu. Então, os alunos, isso há um choque cultural, principalmente para nós brasileiros, de acharmos que o professor tinha que ser alguém mais atencioso, mais participativo, mais disponível a te ajudar. Talvez aqui não seja tão comum de ver professores assim, porque o estilo irlandês é de um estudo mais independente. Você tem que, por conta própria, correr atrás das coisas, né? E, por fim, a importância desse curso. Qual a importância de um curso desse, por exemplo, universitário, né? A importância, como eu falei, de você encontrar um patrocínio, você pode, depois da faculdade, você fez graduação, e nesse 1 ano que você tem de visto, trabalhando full time, você pode mostrar em serviço e a empresa pode te contratar, pode te patrocinar o seu visto, dependendo da área que você estiver trabalhando. E a mesma coisa no mestrado, né? Você tem 2 anos, então você pode procurar uma empresa para isso. Lembrando uma informação importante: quando você faz um curso universitário, você não pode voltar níveis. Por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo mestrado. Quando eu termino o meu mestrado, eu não posso virar e falar assim: agora eu vou pagar aqui na Irlanda para poder fazer um curso, digamos, sei lá, uma graduação em psicologia. Como eu fiz mestrado aqui, mesmo eu tendo pagado, independente de ser com bolsa ou não, eu não tenho acesso a ter visto de estudante para rebaixar níveis. Então, eu fazendo mestrado, eu só consigo depois fazer um doutorado na Irlanda. Se eu quero continuar na Irlanda como estudante, eu não posso ir para baixo. A mesma coisa graduação. Você está fazendo graduação, depois você quer fazer um curso técnico? Não pode. Tem que ser graduação, depois uma pós-graduação. Tem que ir só nível acima. Lembrando que o máximo que você pode ficar como estudante são 7 anos. Então, você tem 2 anos de curso de inglês, mais 3 de graduação. E aí vai somando. Tá? Então, tem essa questão também. Você não consegue um visto mais de 7 anos dessa forma. Vamos lá. O que mais? Já estou terminando, não se preocupe. É a parte agora de perguntas e dúvidas. Isso foi basicamente o que eu tinha para falar para vocês. Talvez vocês possam ter alguma outra coisa. Era para ter mais tempo, né, Vitor? Desculpa, era ter dado mais 30 minutos para perguntas, mas estamos aí com 15 minutos. E aí estou aberto, Ellen, Marcela, e até você também, Vitor, caso tenha alguma pergunta. Eu vou colocar para vocês, enquanto vocês estão pensando aí, vou colocar os sites que eu falei, a lista de sites eu estou colocando aí no chat. Vocês podem olhar, tem todos aí falando sobre várias coisas, sobre critical skills, sobre vários sites que eu pesquisei. Você pode clicar pelo site, pelo chat, e dar uma olhada quando tem criança de estudante que não é europeu e outras informações aí, tá bom? Então, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa? Vocês estão mudos, todos vocês. Vitor, o seu está em mudo. Seu microfone está mudo. Now? Isso. Agora sim. Now, Yeah. yes. Yes. Okay. So the first of all, thank you. I
stop the recording now and we Uhum. can start the chatting more warm now. Estudo RH, como eu falei. Eu faço consultoria para quem vai fazer currículo, quem quer participar de entrevistas, quer como se colocar no mercado de trabalho aqui na Irlanda. Eu faço consultorias dessa forma também. Tá bom? Aí, caso vocês conheçam alguém ou tudo, tem meus contatos aí. Você falou que ia deixar também o contato do agente que Eu posso... fala qual curso que... Eu posso te passar o contato dele, sim. Ele é o brasileiro,